Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre apostasia. Dizer o que é, o que significa. Apostasia ou apostatar-se é renegar alguma coisa, é deixar a verdade, é abandonar. Está escrito na Santa Palavra de Deus que a vinda de Cristo não precederá, ou seja, não será antes de uma grande apostasia que acontecerá. Deus, por intermédio de Cristo, depois, pelos apóstolos, por Paulo, em tudo o que está no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, nos deixou uma doutrina conforme o entendimento da graça. E é por essa doutrina, é pela palavra de Deus, que nós devemos andar. A palavra de Deus é nossa guia, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é a fonte de entendimento, é aquilo que nos faz entender, portanto, o que a gente precisa para herdar a coroa da vida eterna. Para chegarmos aos céus, precisamos honrar a doutrina, guardar a doutrina, respeitar a doutrina, amar a doutrina, acreditar em tudo o que o nosso Mestre disse e nos deixou como conselho, estatuto, mandamento, exemplo. Paulo apóstolo, Pedro, João, Judas, escreveram muitas coisas sobre os últimos tempos. E em várias partes do que escreveram, falam sobre a apostasia. Apostasia, meu irmão e minha irmã, não é simplesmente deixar uma igreja e ir para outra. Muitas pessoas saem de uma denominação, vão para uma outra, como eu mesmo fiz, atrás de uma melhor interpretação bíblica, ou onde está um segmento, onde se já interpreta melhor a Bíblia Sagrada. Portanto, não se comete assim heresia. Quando procuramos o que é correto, fugimos da heresia. A heresia é a falsa doutrina, é o falso ensinamento, é o desvio da verdade. Por isso, muitas igrejas, muitas instituições são consideradas como seitas, porque ali num grupo muito grande de gente acredita-se numa interpretação errônea da Bíblia Sagrada. E eles têm aquilo como a sua doutrina, como o seu modo de entendimento, distorcendo completamente a verdade. Então, uma heresia particular é uma coisa. Uma pessoa se torna um herege quando é uma comunidade toda que está desviada da verdade. Ela é considerada como uma seita, algo que vai na contramão do que é verdadeiro. O homem vai implantando dogmas e eles vão virando doutrinas que são seguidas. Isso é um apostatar-se da fé, é um sair da verdade, é um desviar do verdadeiro caminho que é Cristo. Então a apostasia é deixar a doutrina verdadeira e ir após a doutrina falsa. É deixar o que Deus plantou nos nossos corações e ir para outros canteiros onde há uma outra lavoura, uma outra doutrina, um outro entendimento, um outro conhecimento, um outro pensamento que é completamente o oposto daquilo que nos ensinou e nos deixou o Senhor. Então, muitos desviam os ensinamentos de Deus. Fileto e Himeneu, se não me engano,
foram dois grandes exemplos de apostasia. Pregaram contra a ressurreição, pregaram contra tudo aquilo que estava sendo ensinado na época por Paulo, pelos seus companheiros. Deixaram de seguir o que Jesus Cristo deixou, foram para outras obras, ações, desviaram completamente a doutrina, transformando-a em algo demoníaco, trazendo liberalidades para o meio do povo de Deus, coisas que Deus condena. Lá os nicolaítas também, grande exemplo de apostasia, de heresia. Eu digo porque muitas pessoas acreditaram no que aqueles homens e mulheres daquela seita falavam, onde se pregava a liberalidade, o pecado, os benefícios carnais, que não tinha problema, a alma não tem nada a ver com o corpo, no pensamento deles. Muitos acreditaram e cometeram apostasia, seguiram os nicolaítas, mas lá em Éfeso, se não me engano, a igreja manteve-se firme e rejeitou os nicolaítas, e Deus os elogiou por isso, louvado seja Deus. Então, nesses últimos tempos, tem os nicolaítas, tem outros tipos de fariseus e escribas no nosso meio, os falsos profetas, e eles estão ensinando algo diferente, e muita gente está acreditando, por isso está se desviando da verdade e estão cometendo a apostasia. E a gente sabe que nesses últimos tempos, onde já está próxima a vinda do Senhor Jesus, a dispensação vai diminuindo, os tempos vão se cumprindo, vamos vivendo pela fé e muita gente está se desviando, deixando o Senhor Jesus Cristo, indo para outros caminhos, atrás do prazer carnal, atrás das suas próprias ideologias, filosofias, estão deixando as coisas de Deus de lado e o ateísmo crescendo, muitas pessoas brincando com o nome do Senhor, crescendo aí também. Ainda um vídeo que nós fizemos essa semana, muitos estão até blasfemando contra o Espírito Santo, porque estão falando contra Deus, pregando contra as igrejas, contra o cristianismo, falando mal da pessoa de Cristo, tentando apagar a figura de Cristo, a imagem de Cristo, a pessoa de Cristo do nosso coração, da nossa mente. Mas nós temos uma fé viva no nosso coração e nós temos uma certeza muito grande. Jamais vamos nos apostatar da fé. Vamos ficar firme em Cristo. Então, para resumir, para encerrar daqui a pouquinho essa mensagem, apostatar é deixar a verdade, é abandonar a verdade, é se desviar da verdade, é deixar a doutrina de Cristo e ir após uma outra doutrina. É por isso que na palavra de Deus fala que isso é tão grave que a gente não pode nem receber e nem saudar em nossa casa aqueles que vêm nos pregando uma outra doutrina. A doutrina que não tem a caridade, que não tem a piedade, que não tem aquilo que Deus nos deixou. A doutrina humana, ela não nos leva a lugar nenhum, espiritualmente falando. Mas a doutrina de Cristo, ela nos leva aos céus. Então, meu irmão e minha irmã, por essa mensagem, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos doutores, com os falsos profetas dos últimos tempos. Eles vão enganar a muitos. O inimigo já se transfigura em anjo de luz e ele quer enganar os escolhidos do Senhor. Peço discernimento, leia a palavra de Deus, intere-se da Bíblia Sagrada, do que está escrito nela, para que não se cumpra em nós, nos dias de hoje, o que se cumpriu há muito tempo atrás. O meu povo, dizia o profeta, se não me engano, Oséias, é destruído por falta de conhecimento. Então a apostasia é deixar os passos, as pisadas de Jesus e seguir outras pisadas, ir por outros caminhos, renegando a fé, renegando a palavra, a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, o Espírito Santo. Fica firme na sua fé. Não aceite qualquer ensinamento. Está desconfiado que não está batendo com a palavra de Deus? Não aceite. Repreenda. Não coloque isso num prato, como se fosse um alimento bom para a sua alma. Tem coisa que a gente come, nos faz bem,
mas tem coisa que é veneno, tira-nos a vida. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado, minha irmã, com o que você vai ouvir e de quem você vai ouvir nesses últimos tempos. E haverá uma grande apostasia antes da vinda do Senhor. Muitos abandonarão o Senhor. Há já muitos anticristos na face da terra, pessoas que combatem o nome de Cristo. Esse número vai aumentando. São pessoas que vão se desviando da fé e esse número aumentará cada vez mais. Pessoas que falam contra Cristo, contra a palavra de Deus, contra o Senhor Jesus. Não respeitam e nem creem na crucificação, no que ele deixou, no que ele foi, no que ele fez. Mas isso é problema de quem aceitou ser assim, de quem aceitou uma nova ideia para a sua vida. Quem tem a graça, quem tem o Espírito Santo, não será enganado, porque a luz do Senhor, sempre aqui na terra, enquanto aqui vivermos, será a nossa direção. E firmes, nós vamos marchando com a doutrina de Deus no coração, com Cristo, para os céus, em busca da coroa da vida eterna. Essa é a mensagem. Esse é o alerta de hoje. Deus seja louvado.